Então, gente, nós vamos dar continuidade às nossas dicas para desenvolver habilidades na comunicação com a nossa criança. Essa dica é bastante interessante, é uma forma de comunicação também com as crianças, no que se refere a escrever recadinhos. Vocês já testaram alguma vez escrever, se comunicar com as crianças de vocês escrevendo recadinhos? As crianças pequenas, elas acham divertido receber recadinhos. Mesmo aquelas crianças que não sabem ler, eu até vou citar um exemplo daqui a pouco falando sobre isso, mas até as crianças pequenas que ainda não sabem ler, de 1 ano e meio, a partir de 1 ano e meio, às vezes até 1 ano, dependendo da criança, elas acham divertido receber recadinho e se sentem competentes quando elas entendem o que está escrito ali. E também quando você escreve um recadinho, você também estimula a curiosidade da criança. A mesma forma também acontece para as crianças maiores e até os adolescentes. Quando você escreve um recadinho, ao invés de se tornar insistente ou cansativo, irritante para a criança, porque você está sempre insistindo naquela mesma tecla e não está funcionando a comunicação, escrever um recadinho também é uma forma carinhosa, mesmo que às vezes você precise demonstrar no papel que você está irritado ou chateado. Essa situação do tipo de comunicação para os adolescentes e para as crianças maiores pode estimular a sensação de alegria delas, porque elas entendem que elas estão fazendo parte do processo, que você enxerga ela como alguém importante na família ou na casa de vocês. Essa atitude, esse gesto de escrever nos recadinhos, funciona em situações onde já foram faladas várias vezes, mas a criança ignora. Eu tenho uns exemplos aqui bem interessantes que eu vou ler para vocês, de recadinhos criativos, para inspirar vocês quando vocês quiserem escrever recadinhos para as crianças de vocês. A mãe, ela disse que ela tem um costume de colocar um vasinho, um copo cheio de canetas dentro e papel, porque quando ela já está desgastada, quando ela está cansada de repetir a mesma coisa, ela escreve um recadinho e dá para a criança, ou deixa lá onde a criança vai enxergar. Então, um exemplo de um recadinho que ela escreveu: querido Liam, eu não saí desde hoje de manhã. Agora é a hora de descansar. O seu cachorro Harry. Quer dizer, ela escreveu um recadinho como se fosse o cachorro do filho dela pedindo para sair. Foi um recadinho bem criativo. O outro exemplo foi o adulto que já estava cansado de ver aquela bagunça dentro de casa e tinham coisas que a criança poderia já resolver. E o nome da criança era Eba, né? Querida Eba, esta cozinha precisa estar em ordem. Por favor, pegue os livros que estão em cima do fogão, os sapatos que estão na entrada da casa, a jaqueta que está no chão, os restos de bolo que está em cima da mesa. Muito obrigado. E aí escreveu mamãe, né? Muito interessante também, né? E a terceira sugestão, dicasinha, modelo de recadinho, é o adulto que queria chamar a atenção das crianças, né? Estimular a fazer uma atividade, mas esse adulto acoplou aquela atividade que a criança tinha que fazer, algo que fazia parte ali da rotina, com algo gratificante depois, que era o momento da leitura do livro. Ele colocou hora da leitura do livro hoje à noite, às 19h30. Todas as crianças que estão com pijamas e que escovaram os dentes são bem-vindas. Abraços, mamãe e papai. Não é lindo, gente, esse tipo de recadinho? Eu li alguns recadinhos que foram bem engraçados, assim, foram bem criativos, mas nem sempre, dependendo da situação, nem sempre o recadinho dá para ser engraçado ou divertido. Os recadinhos, eles também servem para expressar, não através da boca, mas através do papel,
aquilo que você está pensando naquele momento como adulto, para que a criança perceba que algo de errado aconteceu, né? Eu tenho um exemplo aqui no livro de um pai que ele chegou em casa e encontrou o CD dele no chão quebrado. A criança, por algum motivo, deixou cair no chão e aí uma outra pessoa veio e pisou no CD e quebrou o CD. E nesse momento não cabia um recadinho engraçado para transmitir algo que deixou o pai chateado. Então ele usou de uma forma criativa para expressar aquilo que ele estava sentindo, né? Ele escreveu: eu estou cozinhando. O meu novo CD foi pego sem minha permissão e agora está cheio de marcas e não dá mais para usar. Papai zangado. E aí a criança depois respondeu com um bilhetinho, escreveu um bilhetinho e deixou para ele. Querido papai, eu estou muito triste. Eu vou comprar um novo no sábado. Independente do valor, você pode tirar da minha mesada. Vilma, que é o nome da criança. Eu também posso citar um outro exemplo de uma mãe que ela costumava fazer a comida e as crianças ficavam entrando na cozinha e pegavam um pedacinho de bolo, pegavam um pedacinho de pão, pegavam uma fruta. E aquilo irritava muito ela, porque quando a janta estava pronta, as crianças não estavam mais com fome, já estavam de barriga cheia. E também ela fazia a janta quando ela costumava chegar do trabalho, então ela estava muito cansada, às vezes ela estava irritada e ficava aquele corre de criança na cozinha. Enfim, ela não tinha aquele momento de sossego ali para fazer a comida tranquilamente, era muito estresse. Até que ela decidiu escrever um recadinho, pegou um papel, escreveu grande e colou na porta da cozinha. Cozinha fechada, fazendo jantar. E aquilo estimulou a curiosidade das crianças dela. E elas perguntaram o que estava escrito naquele papel. Aí ela escreveu, ela leu, né? Cozinha fechada, o jantar está sendo feito. E as crianças se sentiram orgulhosas porque elas entenderam o que estava escrito naquele papel e elas entenderam aquela mensagem, que quando aquele papel estivesse na porta, elas não precisariam entrar na cozinha, que a mãe delas ia precisar de um pouco de tempo ali sozinha na cozinha para fazer a comida. E isso evitou também problemas, como por exemplo, que as crianças não comiam na hora da janta, e também ficavam correndo ali, atrapalhando aquele momento que ela precisava de fazer a comida dela. E já no dia seguinte, e outras vezes, quando as crianças viam, tinha criança de 4 anos, e ela chegava lá na porta e via o recadinho e ela já lia. Cozinha fechada, jantar está sendo feito. Ela se sentiu também orgulhosa porque ela estava entendendo o que estava escrito ali e estava entendendo também o momento. Em uma outra situação, uma mãe também que ela era estudante e ela estava super estressada e ela optou em fazer uma reunião na casa dela com as colegas da escola, a reunião de trabalho. E eram mais ou menos umas 20 colegas da escola, de trabalho não, da escola, né? Só que quando ela chegou em casa, ela se arrependeu amargamente. Foi uma decisão assim muito rápida que ela teve de tomar quando ela estava na escola. Quando ela chegou em casa, ela se deparou com roupa no chão, resto de comida na mesa, louça suja na pia, as camas por fazer, sapato espalhado pela casa, brinquedo no chão, enfim, gente, aquela festa que vocês já sabem, né? E ela queria fazer um recadinho para que quando os filhos chegassem, também ajudassem ela. Só que ela estava tão irritada e tão estressada e tão cansada que ela falou: eu não vou escrever nenhum recadinho, eu vou fazer do meu jeito, eu só não quero que ninguém mexa comigo. Então ela escreveu assim num papelão bem grande. Eu vou dizer para vocês o que estava escrito no papelão: bomba humana instalada, explodindo. Vai explodir se alguém mexer ou irritar. Precisa de ajuda imediata.
emergência. E ela e conta no livro que quando os filhos dela chegaram, que viram que as crianças dela já eram crianças maiores e já sabiam ler, e viram aquele cartaz pendurado, ele pendurou no pescoço dela, né? Colocou uma linha e pendurou. Quando as crianças leram aquilo, elas ficaram, a coisa está realmente séria, e eles perceberam que ela estava muito apressada. Ela tinha 2 horas para arrumar toda a casa para poder receber essas visitas, porque estava muito bagunçado, né? E quando os filhos dela viram aquilo, cada um foi fazendo uma coisa, foram arrumando a cama, colocando o sapato no lugar. Ela não precisou falar nada, gente, só aquele grande cartolina pendurado no pescoço. E ela conta que o rapaz chegou com umas cadeiras que ela tinha alugado, e quando ela abriu a porta, ela ficou nervosa, achando que eram as colegas dela. Quando ela abriu a porta, era o rapaz que ia deixar as cadeiras. Quando ele olhou, ela percebeu que ele estava olhando assim, assustado, para essa região aqui, né? E ela tinha esquecido que ela tinha colocado aquela mensagem ali. Aí, quando ela olhou para ele, que percebeu que ele estava assustado, você não precisa falar nada, só me diga onde eu devo colocar as cadeiras, eu não vou perturbar você. Então foi uma situação muito engraçada, são duas situações diferentes, faixas etárias diferentes, e que funcionaram de formas diferentes. Isso tudo é para mostrar para vocês que existem alternativas de comunicação, além da fala, né? E conforme que eu mostrei para vocês. E vocês tentem nas casas de vocês, com as crianças de vocês, na escola também funciona, tá bom? Espero que tenha ajudado. Gente, eu quero ler um trechinho aqui do livro que eu tô lendo, que eu achei tão interessante, que se encaixa dentro dessa minha nova série, que é falando sobre a comunicação, a nossa forma de se comunicar com a nossa criança, né? As palavras que a gente usa, as estratégias que a gente pode explorar com as nossas crianças. Conhecimento é sempre bem-vindo, né? E também entender o lado da criança quando ela está se comunicando com a gente. Esse trecho diz o seguinte: a nossa intenção é falar, é retirar da nossa criança o melhor dela, a inteligência, a capacidade de iniciativa, o sentimento de responsabilidade, o sentimento de humor, as capacidades dela de sentir a necessidade das outras pessoas. Nós queremos acabar com as palavras que machucam a alma e encontrar uma linguagem que alimente a autoestima da nossa criança. Nós queremos criar um clima emocional que encoraja a criança a trabalhar, porque elas se importam sobre elas mesmas, e também que elas se importam sobre a gente, sobre nós. Nós queremos mostrar como que a gente se diverte junto, respeitando um ao outro. E então a gente espera que as nossas crianças venham até a gente agora, mas também quando forem adolescentes, e finalmente que elas sejam os nossos amigos mais próximos. Então, gente, é muito importante que a gente tenha cuidado com as punições, os castigos, entre aspas, né, que a gente põe para os filhos da gente. Na verdade, a nossa postura como adultos, como responsáveis pelas nossas crianças, é de ajudar a criança a entender, a compreender que ela poderia ter feito diferente, porque errar faz parte do processo, esquecer, distração, isso também faz parte do ser humano. E a gente precisa ter paciência com as nossas crianças, porque nós estamos ali formando um adulto. E qual é a mensagem que nós estamos passando para nossas crianças? De que errar quando você erra, você merece ser castigado, você merece ser punido. Isso pode ocasionar na criança a insegurança de tentar. Pode ser uma criança que mais na frente fique amedrontada de tentar fazer coisas diferentes.
Então, quando a criança age de uma forma que você não estava planejando, converse com a criança. É importante a gente conversar, explicar, entender, ter paciência também. Eu vou ler uns trechos aqui. Essa parte eu preciso ler, gente, porque já que eu estou falando de castigos e punições, o autor desse livro, ele colocou, quando ele estava lá na reunião com os adultos, com os pais ou com os responsáveis pelas crianças, ele colocou essa pergunta: por que que a gente castiga as nossas crianças? E aí, no caso, os pais, os responsáveis pelas crianças, deram algumas respostas. E eu gostaria de ler para vocês, para ver se vocês se encontram em alguma dessas alternativas, ou se vocês, em algum momento, já pensaram assim também. As respostas foram as seguintes: por que que a gente castiga as crianças, né? As crianças, elas podem tentar escapar se elas não forem castigadas, ou seja, quando elas fazem alguma coisa que a gente considera que não foi o correto, se a gente não castigar, ela vai se sair daquela situação ilesa, ou seja, não vai ter nenhuma correção. Às vezes eu fico frustrado porque eu não sei o que eu vou fazer se não for castigar. Como que a minha criança vai aprender que ela fez errado? E ela não fará isso, e que ela não fará isso de novo, né? Se eu não castigar ela. Existe alguma outra alternativa se não for castigar? Eu castigo a minha criança porque é a única coisa que ela entende. Será, gente? Será que castigar, quando você castiga a sua criança, é a única forma que ela entende? E aí o autor continua, né, que quando ele pediu para os responsáveis trazerem na memória os próprios sentimentos de quando eles tiveram esse castigo, essa punição, vamos ver o que algumas pessoas dizem. Eu tenho a minha própria opinião, gente, eu vou já falar para vocês. E aí vocês podem refletir sobre se vocês também se sentiram assim quando foram castigados quando crianças. Eu odiava a minha mãe, eu pensava, ela é uma bruxa, e depois eu me senti culpada. Eu pensei, o papai está certo, eu sou mal, eu mereço ser castigado. Eu fantasiei que eu poderia ficar doente, que eles ficariam muito tristes sobre o que eles fizeram para mim ou por mim, né? Eu lembro que eu pensava, eles são loucos. Eu vou fazer a revanche, eu vou dar o troco e eu vou fazer de novo, mas dessa vez eu vou fazer pior. Então, gente, diante disso, segundo o autor desse livro, ele fala ainda nessa reunião, né, citando esse exemplo da reunião aí dos pais, que os pais perguntaram então, né? Porque depois que os pais falaram isso, quanto mais eles partilhavam isso, mais eles ficaram conscientes daquelas sensações que eles sentiam quando eles eram criança. Qual a sensação que eles tinham? E aí eu devolvo a pergunta agora para você. Qual a sensação que você tinha? Lembra aí na sua memória, quando você era criança, que você era castigado, o que que você sentia? O que que você queria fazer depois do castigo? E se você, por exemplo, foi punido ou castigado por ter feito algo que o seu pai não queria que você fizesse, você não fez mais, por qual motivo? Por medo? Medo de ser castigado novamente? Medo do pai, ou medo da mãe, ou medo daquele adulto que castigou? Você, quando era criança, achou que era justo ser castigado ou punido? Aqui são algumas sensações que os adultos tiveram essa consciência nessa reunião de adultos, né? As sensações e os sentimentos de ódio, de vingança, de desobediência, de vergonha, de inutilidade, de autopiedade.
E uma coisa que é muito interessante também, que desperta na gente como adulto, quando a gente trabalha com crianças, ou quando a gente cuida de crianças, ou quando a gente tem as nossas próprias crianças, os nossos filhos, é de que forma que eu vou ensinar para minha criança sem ser o castigo, sem ser a punição. Se a gente fizer isso, a gente vai perder o comando da nossa criança? Você já pensou nisso? E um outro pai ou mãe respondeu, né, que ela falou, eles falaram assim: eu estou com medo de perder o meu controle e me sentir impotente. Ou seja, essa atitude de punir ou de castigar, de retirar algo da criança ou de mudar de atitude porque aquela criança cometeu um erro naquele momento, é uma forma de mostrar para a criança que é você quem manda, é você quem decide. Se você não fizer isso, você se sente impotente, a gente acaba ficando com medo de que a criança não obedeça mais a gente, não ouça mais a gente, e vira uma criança rebelde, uma criança que mais na frente, que no futuro dê mais trabalho pra gente ainda. E aí a gente pensa, eu tenho que ter um controle da situação agora, eu tenho que dominar essa criança agora, e vai ser dessa forma, vai ser punido para ela entender que o que ela fez não pode se repetir. E aí um pai perguntou se depois disso tudo, se existe uma alternativa, além de punir, como que a gente como adulto deve agir? E o autor respondeu que a gente precisa ensinar a nossa criança a tomar as consequências da sua conduta, não da atitude, mas da conduta, e não é com castigo, gente. Ele quis dizer que não tinha lugar para castigos numa relação de amor. É muito interessante isso, porque, por exemplo, vamos supor, eu sou casada. Se meu marido faz algo de errado, não é punindo ele que eu vou ensinar ele a não errar mais. Já não funciona assim no relacionamento dos adultos. É claro que pode acontecer da gente se irritar, da gente ser grossa e responder de uma forma não agradável nos relacionamentos dos adultos, né? Entre casais ou entre parentes. Mas o castigo a gente evita, geralmente a gente evita, porque a gente sabe que o adulto, ele pensa, ele tem a capacidade de se questionar, ele tem essa capacidade de entender que fez algo errado. E a punição, é interessante isso, porque a punição, se a gente for pensar assim mais profundamente, ela só é aplicada em duas situações. E são situações bem extremas, gente. Quais são elas, se a gente for pensar no mundo de hoje? Já há muito tempo, há muitas gerações, são dois os tipos de punições. A gente pune a criança que ainda não tem o cérebro formado, que está em construção, está no processo de aprendizado, e o adulto que infringe a lei. Olha como são dois extremos, né? E esse meio termo aí, que é nós, o mundo adulto, a sociedade, a gente entende que punir, castigar, não vai ensinar para aquela pessoa. O que a gente procura fazer geralmente? Vai conversar. O que pode acontecer é que a gente não puna, mas que a gente mude de atitude, que é uma outra alternativa também no mundo adulto. É quando você age de uma forma para demonstrar para aquela pessoa que você não gostou daquela atitude, mas a punição mesmo, tipo de dizer, eu não vou te dar esse presente, a gente já não vai sair, isso não acontece no mundo adulto, mas a gente quer ensinar isso para a criança. Olha que interessante, né? E esse tipo de atitude, ele não combina com a relação de amor que a gente tem com o nosso filho. É muito importante a gente ter esse entendimento e criar essa cultura, esse novo pensamento, renovar
Gente, o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. Você é capaz de se reeducar, de reaprender, de dar um delete em algumas coisas da forma de como a nossa geração criou a gente, de como nós fomos criados. A minha geração, a geração aí de 30, 40 anos de idade, a gente ainda, eu ainda cheguei a apanhar, né? Apanhar de cinto. Não foram muitas vezes, mas eu já fui castigada. E essa geração ainda tinha esse castigo. Foi antes da proibição da violência no Brasil, né? Hoje já não pode mais. Mas é um tipo de punição que eu nunca gostei, eu nunca entendi, eu não compreendia. Eu trazendo assim para minha história, eu achava injusto. Mesmo sendo criança, das poucas vezes que eu apanhei, eu achava que era injusto. Eu não entendia o porquê, eu não conseguia compreender, não me descia aquele tipo de atitude. Para mim era uma violência muito grande, uma punição de você, tipo, é como se você ficasse submisso, não tivesse o direito de questionar, de perguntar, de conversar, era mesmo ali já na violência. E a sensação que eu tinha depois disso era justamente isso, né? Que os meus pais eram pessoas ruins, ou que eu ia fazer diferente, eu ia mudar de uma atitude muito, muito drástica, né? E assim, drástica no caso para mostrar para os meus pais que o que eles fizeram era errado. Enfim, gente, as emoções que eu tinha não eram boas. E às vezes a pessoa tem esse argumento, né? Muitos adultos da minha geração e até mesmo outras gerações mais novas acreditam e falam, né? Eu apanhava e eu tô aqui viva e eu amo os meus pais. Só que isso causa muitas emoções, muitas memórias que não são boas e que podem afetar. Quando a gente faz um tratamento para as pessoas que têm tratamento com psicólogo, com psiquiatra, enfim, esses atendimentos médicos, quando você conversa com esse pessoal profissional, eles trazem muita gente para a infância da gente, porque fica registrado os 6 primeiros anos da nossa vida são importantíssimos. É como se fosse ali quando você vai construir uma casa. Qual é a primeira coisa que você faz? Você constrói as paredes ou o teto? Você coloca as lâmpadas? Não, gente, é um processo. O primeiro passo de fazer a casa é fazer ali o chão, né? Fazer aquela base ali da casa primeiro e depois construir o restante, construir as paredes, levantar aquelas vigas, né? Então, a mesma coisa com a criança. Esses 6 primeiros anos é comprovado, gente, cientificamente fica tudo registrado na memória da gente, fica tudo guardado, né? Então, a gente deve pensar muito. Esse médico que fez essa reunião, ele falou que o problema do castigo é que ele não funciona e que ele redireciona para um caminho errado. E ao invés de você fazer com que a criança se arrependa da conduta dela ou do comportamento dela, você, na verdade, conduz a criança, faz com que a criança viva num mundo de fantasias e de vingança, ou seja, ela começa a realizar dentro dela desejos, vontades, atitudes, vingança. Pode ter um efeito rebote, por exemplo, a criança que apanha muito, ela pode ficar medrosa, ela pode ficar muito tímida, pode ser uma criança que vá se isolar. E na verdade também ela pode confundir o relacionamento de amor. Ela vai acabar achando que numa relação de amor tudo é permitido, que
quando ela é punida, quando ela é castigada, quando ela é tratada com grosseria, na verdade é uma forma de ajuda, que ela está sendo ajudada para que ela mude, para que ela melhore. Isso causa vários tipos de pensamentos e de atitudes no adulto, porque não ficou bem claro essa relação de amor. Eu preciso ser punida, eu preciso ser castigada para que eu possa melhorar, para que eu possa progredir. Ou então, fulano está fazendo isso, mas fulano me ama. Porque isso é algo normal, faz parte. E é muito interessante isso, porque a gente traz desde a infância e a gente acredita que isso foi bom, que não afetou na nossa relação com os nossos pais. Geralmente não afeta tanto, mesmo você tendo na sua memória aquelas sensações desagradáveis de quando era criança. Mas o respeito pelos seus pais você continua tendo amor. Mas nos relacionamentos pessoais, com os amigos, com os parentes, na relação amorosa, isso se reflete muito nas relações amorosas também. Ficam relações, vamos dizer assim, bem trabalhosas de se lidar, tá? Então é isso, gente. Eu queria que vocês refletissem sobre isso, sobre punições, sobre castigos. O mais ideal de tudo é que você converse com a sua criança e tenha muita paciência, que você fale com amor, com segurança, mas com amor. E mostre para a criança o que poderia ter sido feito, que aquilo que a criança fez não foi bom, por que não foi bom. E que você procure, na maioria das vezes, se possível, trazer para a criança por que não foi bom que a criança fez aquilo para ela, por que não foi bom para ela. Não é que você vai dizer, olha, você fez isso, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito decepcionada, porque isso pode causar um efeito contrário, onde a criança vai ter medo de fazer alguma coisa porque não quer ver a mãe e o pai triste. E isso ela pode trazer para a vida adulta também e sempre tentar agradar a todo mundo que está ali ao redor. Não tem nenhum problema, pelo menos eu acredito assim, gente, que não tem nenhum problema em a gente ter bondade, a gente ser bondoso no coração. Mas você deve ser bondoso, mas também você pode ter essa capacidade de agir para sua autodefesa ou de saber dizer um não quando preciso, mesmo que vá desagradar. E tem muitos adultos que têm esse problema, que não sabem dizer um não, que não sabem dizer agora eu não posso, pode ser depois, de negociação. São uma série de questões que eu tenho certeza que nós vamos aprofundar mais ainda nos outros podcasts. Tá bom? Então era isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.